Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um programa e eu continuo te convidando a você seguir a gente nas redes sociais. Nós temos os dois Instagrams aqui, Dr. Altemar, do Direto ao Topo, nós temos o Facebook. Então, você que não assistiu o programa por algum motivo, você pode assistir o programa na íntegra nas nossas redes sociais. Eu queria fazer o programa de hoje especialmente para você que é pai, que tem crianças pequenas. Eu queria fazer uma pergunta para você que tem criança pequena. Você já teve alguma explosão em cima dos seus filhos? Você já gritou com eles? Você já teve vontade Bom, não vou falar, né? Enfim, eu acho que quem tem filho pequeno, que não teve uma situação assim, que atire a primeira pedra. E eu queria falar exatamente sobre isso hoje, sobre como ter mais paciência com os nossos filhos, como evitar essas explosões, como evitar gritar com os nossos filhos, e você vai entender a importância de não fazer isso. Então, antes de começar especificamente nas dicas, alguns pontos são importantes a gente entender. A primeira coisa que a gente tem que entender é que gritar, ficar bravo com as crianças, assim, ter explosões, não é uma coisa boa, não é uma coisa normal, deve ser uma exceção e não a regra, mas pode acontecer. E a primeira coisa é a gente entender que toda vez que isso acontece com a gente enquanto pai, enquanto mãe, depois a gente fica se sentindo muito culpado de ter agido daquela forma com os nossos filhos. Então a primeira coisa é a gente entender que nós somos seres humanos, nós temos os nossos limites e os nossos filhos, muitas vezes, eles podem testar os nossos limites, eles podem ser extremamente irritantes, extremamente insistentes, e eles podem, sim, às vezes, tirar até a pessoa mais calma da casinha. Então a primeira coisa é entender isso, que isso acontece às vezes, que não pode ser a regra, mas acontece, que a gente tem que tirar essa culpa que muitas vezes a gente carrega. Mas por que isso acontece? Por que a gente grita com os nossos filhos? Existem alguns motivos. O primeiro deles, quando a gente vai estudar sobre esse assunto, é que muitos de nós, muitos pais, às vezes por problemas no trabalho, problemas de estresse, problema financeiro, problema no relacionamento conjugal, então às vezes chegamos num nível de estresse tão grande que quando a criança chega com alguma demanda essa própria da infância, então é como se fosse a gota d'água naquele copo que já está praticamente cheio. Então a gente desconta nas crianças muitas vezes as nossas frustrações, os nossos problemas, nos quais a criança não tem nada a ver do assunto. É como se a criança pagasse o pato pelos nossos problemas. O segundo ponto interessante é que quando a gente tem filho, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não repetir os erros que os nossos pais cometeram com a gente. Quando a gente é adulto e quando a gente olha para trás, para a nossa infância, a gente consegue avaliar, a gente consegue enxergar com muita clareza onde foi que os nossos pais erraram com a gente. Quais foram os comportamentos dos nossos pais que geraram em nós dores, que geraram em nós traumas, que geraram em nós situações que a gente precisou de muito tempo para resolver, para metabolizar dentro de nós. Então, quando a gente olha para trás, a gente tem essa clareza, mas se a gente não toma um cuidado, se a gente não procura desenvolver mecanismos de inteligência emocional, a gente pode correr um grande risco de repetir dos nossos filhos os erros que os nossos pais cometeram conosco. Então, se você começa a ter momentos de explosão com seus filhos, a primeira coisa é você parar e você procurar entender, procurar raciocinar por que você está agindo daquela forma. Se você está repetindo o comportamento dos seus pais, se você está estressado com outra coisa e está desforrando isso em cima dos seus próprios filhos.
Outro motivo que muitas vezes faz a gente ficar muito impaciente com os nossos filhos é às vezes quando a gente idealiza um tipo de filho que a gente gostaria de ter e às vezes a encomenda não vem como a gente esperava. Então muitas vezes assim a mãe ou o pai espera que venha uma criança toda comportadinha, com lacinho no cabelo, que fica quietinha, e aí vem uma criança agitada, vem uma criança que pula, que corre, que você arruma e daqui a pouco já está toda suja. Então muitas vezes essa quebra de expectativa, essa distância que existe entre o real e aquilo que eu imaginei, pode gerar inconscientemente, às vezes, um sentimento de frustração em cima do pai, em cima da mãe. E essa frustração muitas vezes leva o pai e a mãe a ficar muito impaciente, a não tolerar muito esse comportamento que, às vistas do pai, é um comportamento inaceitável. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa idealização que muitas vezes a gente faz do filho perfeito, do filho que a gente gostaria de ter. Outro ponto também importante é que muitas vezes com a correria, com as coisas, muitas vezes a gente terceiriza a educação para babá, para a escolinha, para o berçário e a gente começa a perder um pouco o contato com o filho e quando a gente percebe, a gente meio que perde o controle da situação, a gente perde o manejo, a gente perde a autoridade em cima do filho. Muitas vezes a babá, a professora da escolinha tem mais autoridade e quando a gente percebe que a gente está perdendo o controle sobre o nosso filho, o que a gente faz? A gente tem a tendência a gritar, a gente tem tendência a se tornar uma pessoa autoritária, para tentar ganhar no grito, para tentar retomar no grito o controle sobre a educação dos nossos filhos. Mas a gente vai continuar com esse assunto depois do intervalo, não sai daí. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, você que está ligando agora, a gente está dando algumas dicas de como você desenvolver paciência com relação ao tratamento com seus filhos, como não gritar com os seus filhos. Então, agora algumas dicas bem práticas, bem básicas para você desenvolver mais esse músculo da paciência. É uma coisa interessante, viu? Realmente a paciência, ela é um músculo que a gente tem dentro de nós e a gente precisa o quê? A gente precisa exercitar esse músculo. Então, é óbvio que existem pessoas que já nascem com um temperamento um pouco mais paciente, mas todos nós podemos e devemos sim desenvolver a paciência com relação aos nossos filhos. Então, algumas dicas bem básicas. Primeira coisa, respire fundo. Então, quando você perceber que você está na eminência, prestes a explodir, a gritar com seu filho, respire fundo. Oxigêne o seu cérebro, tá? Antes de você falar alguma coisa que você pode se arrepender. Na hora que a gente está bravo, estressado, nervoso, tudo aquilo que a gente fala para os nossos filhos pode ter um potencial de dano que você não tem ideia, tá? Existe até um ditado que fala que existem duas coisas que não tem volta, que é a flecha quando o arqueiro lança e a palavra quando é dita. Então, tome muito cuidado com aquilo que você fala para o seu filho no momento de raiva. Então, muitas vezes é melhor engolir, respirar fundo. Se você sente que está muito nervoso, vá dar uma volta na esquina, tá? Até os ânimos se acalmarem, até você ter condições de raciocinar e tomar o controle racional daquela situação. Segunda dica, entenda bem que você é o exemplo para o seu filho, que a criança ela aprende por cópia, imitando aquilo que os pais fazem. E olhe e preste bem atenção, não é aquilo que os pais falam.
e sim aquilo que os pais fazem. Então, se você resolve a situação sempre no grito, sempre na imposição, sempre no autoritarismo, então é assim que o seu filho vai aprender a resolver os seus conflitos. Ele vai aprender que as coisas não se resolvem no diálogo, na calma, na tranquilidade, e sim no grito. Terceiro ponto, descubra quais são os seus gatilhos. Como assim? Existem algumas situações que a gente fica mais estressado e com uma possibilidade maior de explodir com as pessoas em geral e com os nossos filhos. Então, às vezes, um dia que você está muito cansado, um dia que você não dormiu bem, quando a mulher, quando ela está de TPM, quando tem algum prazo no trabalho, está com problema financeiro, então esse é o dia que você não deve repreender os seus filhos, é o dia que você não deve disciplinar os seus filhos, porque qualquer coisa que acontecer fora do normal ali, a chance de você explodir, a chance de você gritar com seus filhos é muito grande. Então descubra quais são os seus gatilhos, quais são as situações que fragilizam você, que deixam você próximo da explosão e evite fazer qualquer tipo de disciplina nesse dia. Quinta coisa, entenda que as crianças, elas são crianças e crianças fazem criancices. Então o que a gente tem que ter? A gente tem que se colocar no lugar das crianças. A gente não deve esperar que as crianças ajam como adultos. E outra coisa, vou contar um segredo para você. Criança chora e chora pra caramba. Porque o choro muitas vezes é a única maneira que a criança, principalmente a criança menor, que ela tem de se comunicar, de dizer que tem alguma coisa errada. Então se irritar, gritar com uma criança pequena porque ela está chorando, realmente é uma coisa complicada, é uma coisa que deve ser evitada em todos os seus aspectos. Entenda bem, você que está me assistindo, que tem filho pequeno, olha, gritar é sempre péssimo. Gritar com o filho é porque você já perdeu a autoridade, é que você não tem mais argumento, é que você já não tem mais capacidade de gerenciar a situação, então aí você parte para o grito. Então, se você está tendo que utilizar essa ferramenta do grito para disciplinar os seus filhos, você tem que rever os seus conceitos. Muitas vezes é preciso que a gente tenha ajuda profissional para aprender a lidar nessas situações. Outra dica importante é chamada de tempo de qualidade. O que é isso? Por que muitas vezes as crianças elas fazem birra, elas ficam insuportáveis, fazendo coisas malcriações? É porque simplesmente elas estão sentindo falta dos pais. E a gente sabe hoje em dia que é muito difícil, que os pais trabalham, a mãe trabalha fora, tá? Então aí vem aquela história de que nós não temos tempo para os nossos filhos. Mas existe uma coisa que é chamada de tempo de qualidade. Não adianta você ter o dia todo para ficar com seu filho, mas que você realmente não está com ele. Você está com o seu filho, mas você está fazendo alguma coisa no celular, está assistindo televisão, você não está com ele. Então o tempo de qualidade, às vezes pode ser 10, 15 minutos, meia hora, mas desde que você tenha uma atenção concentrada com o seu filho, que você se desligue de todas as ocupações, do celular, da televisão, da novela, das afazeres de casa, e você entre no mundinho da criança, que você sente no chão com ela, que você brinque com ela. Então, a criança que sente essa proximidade, que sente que o pai ou a mãe está dando importância para ela, a possibilidade dela se tornar uma criança irritada, malcriada, diminui bastante. Outra dica importante: toda vez que houver uma situação de conflito, uma situação que precisa ser resolvida com a criança, é importante que a gente utilize essas situações para ensinar a criança que a gente tem sempre que resolver as situações através do diálogo, através da argumentação, através de pesar os prós e os contras. Ensinar a criança a desenvolver empatia, ou seja, de se colocar no lugar da outra pessoa. Quando a gente utiliza essas situações de conflito para ensinar a criança ela vai crescer entendendo que os conflitos vão existir na vidinha dela, quando ela se tornar adolescente, adulta, mas ela sempre vai se lembrar
que o grito não deve ser colocado, que é importante a argumentação, é o diálogo, é tentar entender o outro lado através da empatia e através de entender todas as situações, todos os lados daquela questão. Tem muita dica que eu gostaria de passar, mas infelizmente a gente não tem muito tempo. Mas olha, a principal dica que eu queria dar para você é o seguinte: não é normal gritar com os filhos, tá? Se você está fazendo isso, alguma coisa está errada. E a segunda coisa, olha, não adianta você ter sucesso financeiro, sucesso profissional, você ser o grande, o hiper, o mega blaster empresário, se você perder os seus filhos. Se quando os seus filhos chegarem na adolescência, você perceber que você não conhece mais os seus filhos estão bebendo, estão na droga, estão se prostituindo. Então, não existe nenhum investimento que suplante o investimento em afeto, em carinho, em atenção, em autoestima que você dá para os seus filhos. Então, leve isso em consideração, tá? E reveja as suas prioridades, principalmente nessa época que a gente está se aproximando do Natal, que esse sentimento de família é muito forte. Então, pense bem, qual é o nível de prioridade, qual é o nível de valorização que você está dando para os seus filhos, tá bom? Continue conosco, daqui a pouco tem mais programa Veritar. Olá! Hoje eu estarei falando sobre o famigerado Roacutan, tá? É a isotretinoína oral, que também tem os similares que são conhecidos pelo Sequinoin e Aquinovo. Por que famigerado? Porque existem muitos mitos e verdades e lendas em torno dele. Essa medicação, ele pode sim dar muitos efeitos colaterais, mas quando ela é muito bem conduzida por um médico, você não vai ter tantos problemas desse jeito. Uma das primeiras coisas que a gente precisa ver é se a pessoa pode estar grávida ou não. Por quê? Muita gente fala que uma das lendas é justamente se a pessoa nunca mais vai poder ter filho. É o contrário. Ela pode engravidar sim em uso desta medicação. Por quê? Porque não vai interferir na fertilidade dela, tá? Uma das coisas que a gente tem que fazer é estar tomando ou usando um contraceptivo antes, durante e até um mês depois do tratamento. Os principais efeitos colaterais da medicação são justamente secura em tudo, principalmente as mucosas, olhos, boca e até intestino, e secura na pele. Pode ter elevação do colesterol, dos triglicérides, glicemia e transaminases hepáticas. Colesterol e glicemia são transitórios. Retirou a medicação, volta ao normal. O que nós fazemos durante o tratamento? Dieta e exercício, para justamente não precisar retirar a medicação e concluir o tratamento para você poder voltar e ter uma cura definitiva da acne. A cura só se dá se você não tiver alteração hormonal. As transaminases hepáticas são o fígado, são as enzimas do fígado. E o que você vai ter que fazer? Tomar muita água e não tomar bebida alcoólica de jeito nenhum durante todo o tratamento. A dose é peso dependente. O que significa isso? Normalmente ela é calculada de acordo com o seu peso. Ela varia entre 0,5 a 1 mg por quilo de peso e dependendo da gravidade, da situação da sua acne, do quadro da sua acne, ela pode ser até 2 mg por quilo de peso. A durabilidade é de 6 meses a 12 meses. E normalmente você vai ter remissão das lesões de acne entre 16 e 24 meses. Os mitos são justamente do que eu te falei. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Olá, tudo bem? O programa de hoje, Direito por Direito, vai trazer um assunto muito especial para a senhora, dona de casa. A senhora quer se aposentar? Além da aposentadoria, é claro, a gente quer estar amparada ao INSS. Por quê? E caso aconteça alguma eventualidade e eu precise de um benefício? É sim, hoje eu quero mostrar para a senhora a vantagem de pagar o INSS. E a senhora que faz as coisas para fora, que tem uma marmita, que vende um pão, como é que acontece? Acontece alguma coisa com a senhora e a senhora não consegue trabalhar mais. O INSS, ele tá aqui para poder te auxiliar. É um seguro, a senhora paga para poder receber. Então, se acontecer essas eventualidades que a gente acabou de falar, a senhora vai poder pleitear essa segurança de ter pelo menos o benefício nesse momento difícil da sua vida.
Então, doutora, como é que eu consigo ter esse direito? Como é que eu faço para poder chegar ao meu direito? Eu vou explicar para vocês como é que eu busco isso. Primeira coisa é ir no serviço social da sua cidade, do seu bairro e fazer um cadastro. Esse cadastro é sobre a renda per capita da sua família. Lá o serviço social vai te explicar um pouco mais sobre isso. Eles também vão te orientar aí na papelaria, comprar um bloco de notinhas, um bloco, onde você vai pagar mais ou menos uns R$4, R$4,50 e aí vai até a lotérica. Tendo o teu número do PIS, o teu CPF, a senhora vai lá e vai fazer um preenchimento bem simples e vai pagar todo mês aquele benefício. Pagando esse benefício todo mês, após 12 meses de contribuição, a senhora vai estar assegurada pelo INSS. Quer dizer isso, que caso aconteça aquela eventualidade que nós falamos, a senhora se machucar ou até engravidar, a senhora vai estar beneficiada por ele. A senhora vai poder pleitear o seu direito e ter aquele valor por mês de benefício. Se a senhora, por exemplo, tem 45 anos, eu tô muito velha para poder começar a pagar o benefício, até eu me aposentar vai demorar muito. Não, pense comigo, a senhora tem 45 anos, mais 15 anos de contribuição, todo mês aquele valorzinho, a senhora vai ter 60 anos. Com 60 anos a senhora vai se aposentar. Olha só, a senhora começou com 45, super jovem pro INSS, mas com 60 anos a senhora vai ter o seu direito. Último detalhe que é importante para a senhora, o valor por mês ele não é alto. A senhora indo no serviço social e conversando e fazendo cadastro, a senhora pode pagar até R$ 49,90 por mês. Olha só que importante, é um valor pequeno para a senhora ter a vantagem de estar beneficiada. Dona de casa, esses detalhes são muito importantes para a senhora. Pense na tua aposentadoria, pense no seu dia a dia, pense que amanhã a gente não sabe o dia. E claro, procure um advogado se a senhora tiver dúvida, procure informações, vá ao serviço social, eles também podem te indicar. O importante é a senhora ter o seu direito e saber sobre ele. E, claro, o nosso programa aqui vai estar sempre ajudando a senhora, tirando suas dúvidas, qualquer coisa, eu estou aqui no programa Veritá. Olá, bem-vindos a mais um Dica da Nutri. Hoje a Nutri vai falar sobre um assunto linkando lá com a nossa querida doutora Adriane, nossa dermato maravilhosa, que é sobre a saúde da pele. Mas Nutri, o que tem a ver a saúde da pele com a alimentação? Tudo. Por que a Nutri pega muito no pé, às vezes, do excesso do açúcar? O açúcar, ele tem o poder de uma reação chamada glicação. O que é isso, Nutri? Essa molécula de glicose, do carboidrato, do açúcar, daquele docinho maravilhoso que você come, pode se unir a uma proteína. E a proteína mais importante que ele se une na pele é o famoso colágeno. Então você vai lá, compra um suplemento de colágeno, passa um monte de coisa, cremes na cara, vai na dermato, faz tudo que ela pediu, mas esquece da alimentação. E aí? E aí que essa glicose que se uniu ali com o seu colágeno vai destruir toda aquela molécula de colágeno e faz você perder aquela firmeza, o tônus da pele. Então até vai melhorar assim no começo os seus nutricosméticos, tudo aquilo que o seu dermatologista foi passar, mas se a sua alimentação tiver falha, não vai adiantar por muito tempo, certo? Então aí vai duas diquinhas, vou dar só duas diquinhas muito básicas. Primeiro, não preciso nem falar, diminuir a ingestão de açúcar e excesso de carboidrato, principalmente os refinados. Então, farinha branca, excesso de pães brancos, as massas, os doces, açúcar em si. Então, uma simples balinha, a gente acha que não tem um poder, mas fazendo a união daquelas simples balinhas durante o mês, ela tem um poder destruidor para a pele. Outra coisa, Nutri, mas se eu comer um doce, como é que eu faço? Então, meu Deus, a minha pele, Não é assim que funciona, mas que é uma dica boa quando você for consumir o doce. Primeiro, ou você consome logo após uma grande refeição, porque nela a gente sugere que você tenha ingerido mais fibra, tem os outros macronutrientes que a Nutri já conversou com vocês quais são, então diminui a absorção desse açúcar. Ou então, nunca comer um doce de forma isolada. Então, por exemplo, eu tô com vontade de uma sobremesa, demoro depois, no meio da tarde, isoladamente eu vou comer esse doce. Então, nunca faça isso, porque o poder de glicação, o poder de aumentar a glicemia no seu sangue é muito maior do que quando a gente consome junto em grandes refeições, certo? Fica aí a minha dica, espero vocês no próximo programa. Beijo no coração.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.